Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus havia feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor que um só morra pelo povo do que perecer a nação inteira. Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus ia morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e reuniram-se no templo e comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por estarmos totalmente próximos da Semana Santa, essa primeira leitura do profeta Ezequiel está em ligação com o Evangelho de Jesus. A profecia de Ezequiel é aquela dos ossos ressequidos. O profeta vê no chão ossos, em grande quantidade, que já estão ressequidos. E Deus diz para ele: é possível que esses ossos se tornem humanos? E ele responde: só o Senhor é que sabe. E então, de repente, ele vê um barulho dos ossos se aproximando uns dos outros e batendo no outro, e formava assim esqueletos humanos no chão. Depois, Deus diz para ele que profetize sobre aqueles ossos. E ele profetiza. E sobre aqueles ossos vem carne. Depois vem pele. Mas eles estão no chão. Eles não têm o espírito. Então, Deus diz a ele: profetiza ao Espírito do Filho do Homem. Profetiza. Ele profetizou. E aqueles homens se levantam e diz lá o trecho de Ezequiel, que não está todo aqui: tornou-se um grande e temeroso exército. Um grande e temeroso exército. Por quê tudo isso?
da profecia de Ezequiel. Realmente, o povo de Deus, pelas suas infidelidades, mais uma vez, caiu na idolatria, caiu no pecado. E com isso, o povo foi para o cativeiro mais uma vez. Parece que aquele povo não aprendia. Vão para o cativeiro e ficam lá muito tempo. Isso equivale àqueles ossos ressequidos. Mas, na leitura de hoje de Ezequiel, ele diz: eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações, para onde foram, vou recolhê-los de toda a parte e reconduzi-los para a sua terra. Realmente isto aconteceu. Não foi de imediato a profecia, mas um tempo depois aquilo aconteceu e o povo de Deus volta para a sua terra. Farei deles uma nação única. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com os seus ídolos. E aí está o mais importante. Sempre eles se danavam quando eles iam para a idolatria, iam para o paganismo, para os ídolos dos povos pagãos. Eu vou libertá-los de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificarei. Eu mesmo os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa última frasezinha, ela é muito importante, porque na maneira hebraica de falar, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É mais do que as palavras que estão aqui. Deus está se comprometendo com o seu povo. E diz que o seu povo vai se comprometer com ele. Continua dizendo: meu servo Davi reinará sobre eles e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo os meus preceitos e guardarão as minhas leis, pondo-as em prática. Portanto, uma mudança radical do povo. Não somente eles saem do exílio, mas eles se tornam, digamos assim, um povo santo, um povo que é do Senhor, um povo que vive as suas leis e os seus mandamentos. Eles guardarão as minhas leis, pondo-as em prática. E farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Será uma aliança eterna. Deus quer que essa aliança com o povo seja eterna. Ele dá a sua palavra. Eu os estabelecerei e multiplicarei. E no meio deles colocarei meu santuário para sempre. Colocarei no meio deles o meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Assim, as nações saberão que eu sou o Senhor e santifico Israel por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Então é uma linda profecia, bem ligada ao Evangelho de hoje. Lázaro tinha sido ressuscitado por Jesus. E é claro que a notícia correu. Maria, que é irmã de Marta, está na casa de um daqueles fariseus e começa a falar, ela não aguentava. Começa a falar daquilo que Jesus fez. E as pessoas ouvem, por causa das palavras de Maria, muitos se convertem e se voltam para Jesus. Porém, alguns foram os fariseus
e contaram o que Jesus tinha feito. Só que contaram do modo deles. Claro, uma ressurreição era uma coisa espetacular, mas eles fazem no intuito de fofoca, que aquele homem até mesmo ressuscitou Lázaro lá na casa dele e tal. Daí, aqueles homens dizem: o que faremos? Esse homem realiza muitos milagres. Se nós deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. A razão principal era essa. Todos irão acreditar nele. Mas ele põe uma outra coisa, só para inglês ver. Eles dizem: e os romanos virão e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Era mentira? Era mentira. Daí Caifás, que era o sumo sacerdote, haviam vários sumos sacerdotes que se revezavam de ano para ano. Então, naquele ano, era Caifás. Caifás, então, disse, Caifás era uma raposa. Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor não só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira. Ele estava proclamando a morte de Jesus. Para que isso não aconteça, isso que vocês estão dizendo, né? É melhor que morra um homem só, do que venham os romanos, né? E acabe com a nossa nação inteira. A palavra de Deus, pelo Evangelho de São João, diz que, sendo sumo sacerdote, em função daquele ano, Caifás profetizou que Jesus, agora é na positiva, Jesus iria morrer pela nação. E realmente, ele morreu pela nação. E continua São João. E não somente pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. E foi o que Jesus fez com a sua morte, que parecia um fracasso e que, ao contrário, foi a grande libertação do poder dos infernos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Agora era decisão das autoridades. E é o evangelho correto a partir do dia de amanhã. E uma coisa interessantíssima é essa. Claro que Jesus soube o que estava acontecendo. Então ele vai para longe. Ele vai para uma cidade próxima ao deserto, Efraim. Nós estivemos lá em Efraim. Um padre muito simpático, que falava a língua dele, mas também falava italiano, a gente conseguia entender o padre. Ele mostrou tudo para nós, o que havia na casa dele, as relíquias que ele tinha. E eu não tinha a noção disso, de que a última semana de Jesus, que é essa que vai começar amanhã, Jesus a viveu em Efraim. Por isso, eles levam em muita consideração isso. Em última análise, Jesus preparou-se para a morte durante uma semana inteira ali em Efraim. Preparemos-nos nós também para vivermos bem essa Semana Santa e festejarmos a Páscoa daqui a uma semana.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.